Você está no canal Devi Filosófico. Eu me chamo Renan Esteves e no vídeo de hoje eu vou apresentar o principal argumento utilizado na defesa do realismo científico. No vídeo anterior eu apresentei para vocês esse debate da filosofia da ciência que vem sendo alvo de muitas discussões e está no centro de muitas das discussões que acontecem atualmente na filosofia da ciência. É um debate que, como eu disse, se intensificou a partir das décadas de 70 e 80, principalmente na tradição da filosofia analítica. E esse debate, ele busca responder a algumas questões, como qual é a relação entre as nossas teorias e o mundo? Será que as nossas teorias científicas, as melhores que são aceitas pela comunidade científica, elas são verdadeiras? Então, de um modo geral, a pergunta é: será que as ciências alcançam a verdade sobre o mundo, sobre a natureza? E o que se entende como verdade? A verdade é se aquilo que a teoria diz corresponde a algo que realmente existe no mundo, a um fato. E essa é a chamada concepção da verdade com correspondência, como nós estudamos na filosofia. O filósofo Hilary Putnam, em 1975, propôs o que ficou conhecido como o argumento do milagre em defesa do realismo científico. Segundo esse filósofo, o argumento positivo para o realismo é que ele é a única filosofia que não faz do sucesso da ciência um milagre. É assim que o argumento é muitas vezes divulgado nos trabalhos sobre o realismo científico, mas eu ainda vou explicar melhor sobre o que consiste esse argumento de Putnam. Mas, primeiro, é interessante nós lembrarmos um pouco sobre o que é o realismo. Como já falei, dentro desse debate, a postura realista ela vai defender que as nossas teorias científicas bem-sucedidas, elas são verdadeiras em relação ao mundo, ou pelo menos aproximadamente verdadeiras. O argumento do milagre de Putnam, ele é um exemplo de uma forma de raciocínio que nós chamamos de inferência para melhor explicação, que também é conhecido como abdução ou raciocínio abdutivo, ou até mesmo inferência eliminativa. O filósofo Stathis Psillos, ele apresenta esse raciocínio do seguinte modo: D é uma coleção de dados, fatos, observações. Um fenômeno, um fato A a ser explicado. H explica D. H é uma hipótese explicativa para esse fenômeno. H, se verdadeiro, explicaria D. Nenhuma outra hipótese pode explicar D tão bem quanto H. Portanto, H é provavelmente verdadeira. O que nós temos aqui? Segundo a inferência para a melhor explicação, nós temos um fato a ser explicado, um conjunto de dados, e um conjunto de hipóteses que explicam esse fenômeno, esse fato. Você deve ser capaz de eliminar todas aquelas hipóteses que são menos prováveis de ser verdadeiras, mais fracas, até que você chegue àquela que seria a melhor explicação para esse fenômeno. E a partir daí, você conclui que a melhor explicação provavelmente é verdadeira. Mas aí fica a questão: como decidir o que é a melhor explicação? Então, os filósofos eles vão considerar que o que você usa para decidir entre hipóteses explicativas são as chamadas virtudes explicativas, que seriam, por exemplo, a simplicidade da hipótese
a hipótese mais simples, ou também o seu poder explicativo. Então, através disso, por exemplo, a melhor explicação seria aquela que explicasse o maior número de fenômenos da natureza, por exemplo. E esse tipo de raciocínio nós percebemos, por exemplo, no trabalho de um médico. Imagine, por exemplo, que você é um médico e surge um paciente. Ele mostra uma coleção de dados, que são, por exemplo, seus sintomas, ele faz os exames e a partir desse fato a ser explicado, desses sintomas e dos resultados dos exames, o médico ele vai avaliar qual é a melhor hipótese de diagnóstico para decidir qual é a doença que o paciente tem. Então, a melhor explicação para aqueles sintomas e aqueles resultados de exames vai ser o provável diagnóstico do paciente. E nós percebemos também na história da ciência um exemplo de inferência para a melhor explicação na obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Quando ele apresenta a sua teoria da evolução pela seleção natural, após tê-la apresentado, Darwin vai concluir o seguinte: não se pode supor que uma teoria falsa explicará de forma tão satisfatória quanto faz a seleção natural as várias grandes classes de fatos especificadas anteriormente. Alegou-se recentemente que esse é um método inseguro de argumentação, mas é um método usado na análise dos eventos comuns da vida e foi usado pelos maiores filósofos naturais. Então aqui nós percebemos que Darwin ele vai concluir que, dado o grande poder explicativo da sua teoria, provavelmente ela é verdadeira. Nós temos então aqui um exemplo na ciência do uso da inferência para a melhor explicação. O argumento do milagre, no pensamento de Hilary Putnam, ele vai aparecer no seu artigo O que é verdade matemática, de 1975, e também vai aparecer em um artigo de 1976, chamado O que é realismo. E em que consiste esse argumento? O fato a ser explicado, que Putnam considera, é o sucesso preditivo da ciência. Então, o conhecimento científico ele nos fornece teorias que elas explicam muitos fenômenos da natureza. Mas, além de explicar, a função de uma teoria também é prever fenômenos. E muitas teorias científicas elas têm um grande poder de previsão dos fenômenos naturais, como eles irão acontecer no futuro. Por exemplo, e a teoria da relatividade de Einstein, que foi proposta no começo do século XX, nessa teoria, Einstein previa a existência de buracos negros e de ondas gravitacionais. E, mais recentemente, de certo modo, os cientistas consideram que esses fenômenos eles foram, de algum modo, verificados através de experimentos. Então, assim, nós consideramos esse como um exemplo de uma teoria com um alto poder de previsão de fenômenos, com um sucesso preditivo. Mas não apenas essa teoria, mas várias outras que nós podemos encontrar no conhecimento científico têm essa característica. Então, esse é o chamado sucesso da ciência que Putnam vai considerar. E aqui nós temos a estrutura do argumento do milagre como uma inferência para a melhor explicação. As nossas melhores teorias científicas são bem-sucedidas empiricamente, nesse sentido de prever fenômenos com sucesso. O sucesso da ciência pode ser explicado se considerarmos, como propõe
a hipótese realista que as nossas melhores teorias científicas são pelo menos aproximadamente verdadeiras. Nenhuma outra hipótese explica o sucesso da atividade científica tão bem quanto a hipótese realista. Portanto, as nossas melhores teorias científicas são aproximadamente verdadeiras. Como eu apresentei anteriormente, Putnam considera que o realismo é a única filosofia que não faz do sucesso da ciência um milagre, um fato sem explicação, porque para ele qualquer outra explicação que não seja realista, ela não é satisfatória, ela não é suficiente para explicar esse sucesso das teorias em prever fenômenos. E, dado esse poder explicativo do realismo, Putnam vai concluir que, provavelmente, ele é verdadeiro. Então, assim, ele conclui essa tese do realista, de que as nossas melhores teorias científicas são aproximadamente verdadeiras. E o realismo de Putnam, ele possui 3 aspectos. Ele vai defender, a partir da sua visão realista, da ciência, da interpretação dos resultados da ciência, que os termos em teorias científicas maduras geralmente referem. Então, termos como elétron, próton, se referem a algo que, de fato, existe na natureza. Então, desse ponto de vista, o elétron existe. O próton existe. O algo semelhante ao que a teoria diz. Outra tese do realismo de Putnam é a de que as teorias aceitas em uma ciência madura são, em geral, aproximadamente verdadeiras. Como eu falei anteriormente, essa é uma das principais teses de Putnam e que vai ser a conclusão do argumento do milagre e a chamada tese epistemológica do realismo. E, por último, o mesmo termo pode referir a mesma coisa, mesmo quando ocorrem teorias diferentes. Então, a partir dessa tese, o termo próton, ou melhor, o termo elétron, por exemplo, ele vai se referir à mesma coisa no mundo, tanto quando ele aparece na teoria de Rutherford, no modelo atômico de Rutherford, como quando ele aparece no modelo padrão da física de partículas. Em teorias diferentes, o mesmo termo se refere à mesma coisa. Essa é a ideia dessa tese. E essa perspectiva de Putnam, como ele mesmo fala em seu artigo de 75, foi influenciada por Richard Boyd, que é outro filósofo também realista, que vai ter uma visão do desenvolvimento científico como uma aproximação da verdade. Segundo Boyd, o desenvolvimento histórico das ciências maduras é em grande parte uma questão de aproximações sucessivamente mais precisas da verdade acerca dos fenômenos, tanto observáveis como inobserváveis. Tanto aqueles fenômenos que nós percebemos diretamente pelos sentidos, que são observáveis, como aqueles fenômenos que nós não conseguimos perceber sem o uso de instrumentos, que são os inobserváveis. E Richard Boyd continua: teorias sucessoras geralmente se baseiam no conhecimento observacional e teórico, incluído em teorias anteriores. Então aqui, Richard Boyd vai defender uma visão de que o desenvolvimento da ciência ele possui uma continuidade, em que os cientistas que propõem as teorias que vão substituir as teorias passadas, eles se influenciaram por essas teorias passadas. E um exemplo que esses filósofos dão, que Putnam dá, é do desenvolvimento da mecânica, que é essa parte da física que trata, dentre outras coisas, do movimento. E, a partir dessa perspectiva realista, o desenvolvimento da mecânica, desde Descartes, passando pela mecânica de Newton, para a teoria proposta por Einstein, seria, então, uma aproximação cada vez maior
da verdade sobre os fenômenos naturais. Então, desse ponto de vista, o conhecimento científico seria, no seu desenvolvimento, uma acumulação de conhecimento sobre a natureza, em que nós temos explicações cada vez melhores da natureza, dos seus fenômenos. E é a partir desse ponto de vista que filósofos como Hilary Putnam e Richard Boyd vão partir na sua interpretação dos resultados do conhecimento científico. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço pela sua atenção. Se você deseja continuar acompanhando os conteúdos, se inscreva no canal e até a próxima.